Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje não é edição de terça, Matheus Montenegro. Vamos lá, né? Não temos Liga dos Campeões, infelizmente, mas temos aí Copas nacionais, ligas, né? Tem rodada da Liga Italiana, por exemplo. Vamos nessa, e tem Atlético na Sul-Americana. Copas internacionais também, né? Podemos dizer. Tudo bem, meus queridos? Como vocês estão? Vocês aí, queridos, que nos acompanham. Temos uma meta a ser batida, tá? Estamos gravando aqui um dia antes, sempre. A metodologia é essa, tá? O vídeo vai cerca de 24 horas antes aí do primeiro jogo do dia. E aí é o seguinte, a gente quer bater 3.500 inscritos até o final do mês. A meta era 3.000, vocês ultrapassaram. Virou 3.300, ultrapassaram. Agora é 3.500 e a gente tem aí 2, 3 dias para fazer isso. Contamos com vocês. Clique aí embaixo no inscrever-se. Esse programa é gratuito. Estamos aqui para analisar os principais jogos do dia. No final, tem um bilhete pronto para você que curte já aquela apostinha mais mastigada. Porém, eu sempre bato nessa tecla. O foco do vídeo são as análises. A gente vai, jogo a jogo, as principais partidas do dia, trazer esse embasamento para vocês. E aí a gente tem um parceiro, né, Fábio Mano? Por favor, fale mais a respeito. Que é o nosso querido Score Tabs, tá? Vou até colocar na tela aqui, Matheus Montenegro, porque a gente tem que falar de uma função maravilhosa, tá? Que temos no Score Tabs, que é uma plataforma voltada para apostador, tá? Com informações, estatísticas, tendências de cada jogo. E tem essa função aqui, ó. Você consegue ver os jogos do dia, ok? Aqui tem a lista dos jogos do dia, né? E aqui você pode filtrar os jogos que têm tendência de mais de 1,5, de mais de 2,5, de menos 3,5, né? Jogo onde tem uma tendência grande do favorito vencer ou do favorito ser um time de fora, o time fora de casa, né? Mercado de escanteios, quais jogos têm tendência de mais de 8,5, 9,5, menos 11,5, cartões, né? Então a gente, vou botar aqui, por exemplo, jogos de amanhã, jogos que têm uma tendência de mais de 1,5, tá? Vou aplicar o filtro aqui. Ele encontrou 6 jogos com tendência alta de mais de 1,5, que é Charlotte e New York City pela MLS, 2 jogos da Série B italiana e um jogo da Liga Suíça. Tá claro que isso tudo é baseado em estatísticas, tá? Em números das equipes. Claro que você tem que aprofundar, né? Só, vou pegar essa tendência aqui e vou apostar, mas você já tem ali um refino, né? No seu trabalho. Às vezes você já, além de ver jogo, estatística por estatística, ele já dá aqui o que as estatísticas dizem, qual é a tendência dos mercados, né? Para aqueles jogos do dia. Então, muito interessante aqui o Score Tabs, a nossa parceiraça. E aí tem um detalhe importante, né? O Score Tabs ele é gratuito, porém, para o apostador, a função Pro é o que a gente recomenda, né? É onde você vai encontrar mais ferramentas para auxiliar no seu dia a dia de apostador, e por isso a gente tem um cupom disponível. Hoje, 10% de desconto. O link está tanto na descrição quanto no comentário fixado. Score Tabs que confiou no nosso trabalho um pouco menos de um mês, tá? Estamos aí crescendo muito. E agora vamos começar as análises dos jogos desta terça-feira, Fábio, irmão. Simbora. Muito bem. A gente tem Liga Italiana, Copa Sul-Americana, né? Vamos destacar essas competições. Temos aqui, Matheus Montenegro, a Copa da Alemanha, que a gente vai destacar Frankfurt e Borussia. Jogaço. E temos a Copa do Rei Saudita, né? Vamos começar por ela aqui rapidinho, porque a Copa do Rei Saudita, ela entra, as odds dela entram muito próximas ao jogo, né? Ela entra ou na noite ou no dia do jogo mesmo, né? Isso aí até nas grandes casas isso acontece, enfim, eu não sei explicar o porquê. A gente pode passar rapidinho, porque a gente tem o Al Ittihad e Al Nassr. Pois é, cara. E aí vai depender muito das odds, né? A gente está gravando aqui, ó, transparência total, sempre. 1h da tarde da segunda-feira, né? A gente tem que gravar um dia antes para ter uma previsibilidade para você, apostador, assistir o jogo. E a gente deu uma conferida aí nas casas de aposta e ainda não estão disponíveis as odds, tá? Mas dependendo das cotações, eu acredito que existe uma tendência a não estar uma disparidade muito grande. Porque o Al Ittihad não é um time tão fraco assim. Porém, o desempenho do Al Nassr, ele tem sido muito melhor. Então fica de olho aí em algo a favor para a equipe mandante, tá? Cara, se a odd da vitória do Al Nassr estiver acima de 1,5, eu acredito, inclusive, que tem valor numa aposta simples na vitória do Al Nassr. Tô confiante no time de Papai Cris, tá? O Al Ittihad tá dando umas vaciladas nessa temporada. Não tem sido o mesmo desempenho do atual campeão saudita. É isso, joga em casa, né? Um time que vem de uma sequência alta de vitórias, né? Aqui você vê os fatos da partida. Você vê aqui, ó, o Al Nassr marcou nos seus últimos 15 jogos. O Al Nassr não empatou nos últimos 12, não perde há 10 jogos. 10 né? vitórias seguidas, tá? 10 Isso, vitórias são 10 vitórias seguidas. Venceu seus últimos 5 jogos em casa. O Al Ittihad, por exemplo, sofreu gol nos seus últimos 5 jogos. Tem até uma boa estatística aqui como visitante, né? Não perde a 4 jogos, mas também contra equipes bem frágeis, né? Nenhuma do nível
aí da equipe do Al Nassr. Então aqui é jogo pro Al Nassr, tá? Ou dupla com gol. Ambas marcam, né? Nem confio, tá? Porque o Al Ittihad não fez gol no Al Hilal na rodada passada. Em casa. E quando vem fazendo, não faz mais do que um. Então, esse jogo é foco total aí na equipe do Al Ittihad. Também tem Al Aktu e Al Hilal, né? Acho que aqui também favoritismo do Al Hilal, mas com um pouco mais de cuidado, jogo fora de casa. Mas o Al Hilal também tem uma tendência de vencer, tá? São bons jogos aí, quando as odds estiverem disponíveis, é bom você dar uma aprofundada nesses jogos aí, porque podem ter boas oportunidades nesta terça-feira, sem tantos jogos, Matheus Montenegro. Vamos começar pela Liga Italiana? Só para terminar lá, o Al Akdud, ele é o vice-lanterna do Campeonato Saudita, só tem 1 ponto em 6 jogos, tá? Então é uma disparidade muito grande e aí também dá para você focar exclusivamente do lado do Al Hilal, tá? Talvez uma vitória do Al Hilal com, dependendo da zona, dupla, né, do Al Nassr. Porque eu acho que a odd vai estar muito baixa, né? Por ser mandante, né, vai ser uma odd baixa aí do Al Nassr, mas vitória dos dois aí, eu acho que tem uma tendência bem alta. Bom, vamos para a Liga Italiana, né? Vamos começar com Lecce e Napoli, né, que é o jogo que a gente vai falar agora. Temos 2 jogos aí por mais uma rodada do campeonato italiano. Né, vamos colocar aqui a tabela de classificação, Matheus, porque o Napoli assumiu a liderança, né? Venceu a Inter na rodada passada e o Lecce está ali perto da zona, né? 16º, está com 2 pontos a mais em relação à Fiorentina. Só tem uma vitória no campeonato. Velho, é uma disparidade muito grande, tá? E é porque o Napoli, a gente destacou isso contra a Inter de Milão, que era uma partida um pouco perigosa, tanto que a gente prefere focar em gols, porque o Napoli tá com desfalques, né? Sobretudo do meio pra frente. Ele tá sem o Lukaku e o Højlund é dúvida. Ele era dúvida contra a Inter de Milão e não entrou em campo, tá? Ele segue sendo dúvida aí pra esse jogo contra o Lecce. Mas é uma disparidade muito grande, tá, velho? Eu acho que a gente pode utilizar como parâmetro. A gente vai dar uma olhadinha nas últimas partidas agora, né, Fábio? Um time é o líder, o outro tá na zona de rebaixamento. Isso, só para destacar, né, o Lecce, em casa, ele não venceu, tá? 2 empates e 2 derrotas. E a equipe do Napoli, né, como visitante, tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? Venceu metade dos jogos como visitante. Bom, Fábio, vamos dar uma olhadinha aí nos últimos jogos, por favor? Começando pelo Lecce, porque tem um ponto que eu gostaria de destacar, tá? Primeiro, o time só tem uma vitória na temporada, que foi esse jogo aí contra o Parma, tá? Que ele vence fora de casa a equipe do Parma. Todos os outros jogos ele não venceu. E aí eu queria utilizar jogos que a gente pode ter como parâmetro para esse confronto contra o Napoli, quando ele enfrentou adversários mais fortes. Ele tomou 3-0 do Milan fora de casa, foi uma partida no qual foi Copa, tá? Perdeu como visitante aí por 3-0, tomou 4-1 da Atalanta e pelo campeonato italiano também perdeu para o Milan por 2-0. Ou seja, contra o adversário já parte de cima, perdeu os 3 jogos que disputou até aqui. É uma disparidade muito grande. O Lecce, temporada passada, também brigou para não cair, acabou escapando ali já nas últimas e vai enfrentar o líder, que mesmo desfalcado é muito mais time, né, velho? E que vem de uma grande vitória, que ele estava também desfalcado. Isso, ele tinha perdido de 6, né, do PSV na Liga dos Campeões, mas deu uma resposta rápida aqui. 3-1, né? Fora de casa, por exemplo, ele perde para Torino, que é um time que está melhor, né? O Torino está ali brigando mais na parte alta da tabela. Outro jogo fora de casa, ele perdeu para o Milan, tá? Então, os jogos que ele perdeu foram jogos difíceis. Nos jogos mais acessíveis, né? Por exemplo, ele ganhou da Fiorentina, que é um time que está na zona de rebaixamento pelo placar de 3-1, né? Então, nos jogos mais acessíveis, ele conseguiu fazer aí a diferença técnica prevalecer. E aqui a gente tem uma odd para o Napoli, 1,53. O time do Napoli, ele não mudou muito da temporada passada para cá, tá? Ele é o atual campeão. E na temporada passada ele venceu os 2 jogos contra o Lecce, até mesmo fora de casa. Eu acho que a vitória já vale a pena, tá? 1,53. E também pelo fato, as odds ao Banfield estão justas. Aí é que tá. Eu não vejo tanto valor assim, porque eu acho que tá ok, né? Aí você pega, por exemplo, o dupla hipótese do Napoli não tem um odd interessante e o gol do Napoli também não tem um odd interessante, que seriam justamente as alternativas aí que a gente buscaria nesse confronto para se proteger um pouco mais. O dupla hipótese é 1.12 e o gol é 1.14. Então, tipo, se você mesclar as duas, aí você vai encontrar algo de valor, tá? É a única alternativa que eu vejo aí para você se proteger um pouco mais aí nesse confronto. Porque, fora isso, velho, não tem muito, né? Você poderia pegar 2 gols do Napoli, 1,72. Só que aí eu até acho melhor pegar a vitória, tá? Porque vai que seja 1-0. Vai que seja 1-0, né? Isso. Apesar dos desfalques, né? O Napoli fez 2 no PSV e fez 3 na Inter, né? Em tese, acabou não sendo algo tão sentido, pelo menos nesses últimos 2 jogos. Bom, eu vi outro jogo.
Se você combina o dupla hipótese do Napoli com o gol do Napoli, a odd fica em torno de 1,23, tá? Então, para uma duplinha, eu acho que vale a pena. Você tá ali mais protegido do que na vitória seca, né? Isso. Ou então, quem quiser pegar a dupla do Napoli, mais de 1,5 no jogo, né? Aí você não pode ter o 0-0, né? E nem 1-0, mas Exato. confiando que o Napoli pode fazer 2 gols, né? E caso tropece, é porque tomou gol, né? Um time que a defesa que vem deixando a desejar, né? Tomando gols aí em quase todos os jogos, também fica essa alternativa. Bom, temos Atalanta e Milan, tá? O Milan que na sexta-feira quebrou todo mundo, né? Deu ré no nosso bilhete, hein, velho? Era a melhor da sexta-feira, bicho. A disparidade era grande. Vamos lá, né? A equipe do Milan, terceira colocada, com 17 pontos. Atalanta, nona colocada, com 12 pontos. Né? Ainda não perdeu a Atalanta, tá? Agora empata muito. É bizarro, 6 tá? empates. 6 empates. Pois é, 6 empates, velho. Meu irmão, é surreal, tá? E ele vem de 4 empates seguidos, tá? Até mesmo na Champions ali, joguinho que deu uma vacilada contra o Slavia Praga. Passa mais confiança o Milan, tá? Eu acho que ele entrou muito de salto alto esse jogo contra o Pisa, velho. Foi bizarro, pô. O time foi muito superior. Ele leva uma virada ali já no final do jogo e ainda conseguiu empatar, né? Ele fez 1-0 cedo, acho que pensou que ia ganhar fácil e acabou dando uma vacilada. Ele pega esse Atalanta, que por mais que seja difícil de ser batido, não tá lá essas grandes coisas, né? Tá um pouquinho instável. Jogos aí que você vê que nem são tão difíceis. Em casa contra o Como, em casa contra o Slavia Praga, em casa contra a Lazio e contra a Cremonese, ele não venceu nenhum desses jogos. Pô, esperava ser aí pelo menos 2 vitórias da Atalanta nesse recorte, né? Deu essas vaciladas aí. Diferente de outras temporadas, né? A Atalanta tá sendo o time do under, né? Porque a gente vê aqui numa sequência de 6 jogos, em 5 o under 2,5 bateu. E a última derrota foi pro Torino. Na última vitória, né? Foi contra o Torino e a última derrota foi pro PSG. É um time difícil de ser batido, tá? Então, é um jogo que tem uma tendência mais para talvez empate. Empate com gols, eu acho que pode ser uma boa. O Milan 2-2 aqui com o Pisa, né? Acabou tropeçando, venceu a Fiorentina 2-1. 0-0 com a Juventus, né? 2-1 no Napoli, 3-0 no Lecce. O Milan tem o segundo melhor ataque do campeonato italiano. Tá? Ele não sofreu gols como visitante, isso é curioso também, na Série A italiana. E aí tem outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente destacar. O Milan, ele não está disputando competição europeia nessa temporada. A temporada dele anterior foi bem abaixo, né? A Atalanta está dividindo as atenções com a Champions, então ele está focado aí na Série A italiana. E a gente tem odds niveladas, que eu acho que está justo. O Milan, ele hoje é mais time até. Eu acho que poderia estar até um invertido, um leve favoritismo para o Milan. Só que como o time deu essa vacilada em casa contra o Lanterna, eu acho que vale a pena o pé atrás. Eu não confiaria aqui na vitória do Milan. Nem para um bingo, eu acho que vale tanto a pena assim, não. Mas, velho, até o dupla hipótese eu tenho um certo receio, sabia, velho? Eu acho que eu prefiro o gol do Milan. Eu prefiro o gol do Milan. Esse jogo aqui, se a gente for... Eu acho que é um jogo que tem uma cara de 1-1, por exemplo, né? Eu acho que é isso aí, empate com gols, 1-1, 2-2. Meu palpite é por aí, tá? O mais de 1,5 gols pode ser um pedido interessante, né? Paga 1,25, mais de 1,5, né? Aí é que tá. O gol do Milan, ele paga mais, né? Quanto é que tá o gol do Milan? O gol do Milan paga 1,28. 1,28. Então... um pouquinho a mais. E aí até aquela leitura... gol da Atalanta, né? Além de pegar 1,5, é melhor pegar um gol de um dos times, né? Perfeito. É isso aí. Até porque, como a gente disse, né? Se for para sair 2 gols no jogo, o palpite mais plausível seria 1-1. As próprias odds dizem isso, é muito nivelada. É mais fácil ser 1-1 do que 2-0 para um dos dois times. Então, assim, complicado, tá, velho? Eu fujo desse jogo. Eu prefiro ainda o gol do Milan do que o gol da Atalanta. Se tivesse que escolher uma das duas. E a odd ainda é um pouquinho maior, né? Pouca coisa, mas isso aí a gente sabe que no longo prazo impacta muito, né? Bom, vamos agora para a Copa da Alemanha. Tá? A gente não gosta de entrar muito em Copas nacionais, né? Tem até jogos da Copa do Rei que a gente até vai fugir, né? Porque são jogos difíceis e tal. Aí o time pior joga em casa, às vezes consegue surpreender. O time da primeira divisão muitas vezes pode poupar jogadores, né? Então é bem perigoso. Mas esse jogo aqui é da Copa da Alemanha entre 2 times que devem ir com força máxima, tá? Foram na primeira rodada com força máxima e são 2 equipes, digamos assim, equivalentes, né? É um confronto duro entre Frankfurt e Borussia Dortmund, Matheus. Pois é, e eu fui até dar uma estudada, tá? Eu dei uma conferida e, curioso, na fase anterior, os 2 times pegaram equipes de divisões inferiores, tá? O Eintracht Frankfurt, inclusive, pegou um time da quarta, o equivalente à quarta, quinta divisão. E o Dortmund pegou o Essen, da terceira divisão alemã. Os 2 times foram meio que titulares, tá? Não foram ali com 100%, só que, por exemplo, o Borussia, eles classificam vencendo por 1-0 com o gol do Guirassy, tá? Que é um dos principais jogadores da equipe, né? Foi contra o Essen, se não me engano, fora de casa. Enfim, o que é que eu quero dizer?
Que aqui, por ser um confronto de nível de Bundesliga, já numa fase à frente, eu imagino muito que os times não vão dar aquela poupada, como é comum numa Copa da Liga Inglesa, os times da Premier League fazem muito isso, né? Aqui eu acho que o jogo vai ser mais a vera. E como o Bayern já é campeão alemão, né, com 30 rodadas de antecedência, o que sobra é a Copa da Alemanha, né? Então, é o que sobra para os betinhas. É isso aí. Eu acho que é por aí, tá? Eu acho que os times eles tendem a levar um pouco a sério e é um confronto nivelado. Dois times que estão sempre ali disputando vaga em competição europeia nos últimos anos, né? E eu focaria em gols. A gente sempre destaca isso. O Eintracht Frankfurt é uma coisa inacreditável. Eu acho que é o time do futebol mundial das grandes ligas com maior média de gols por jogo, né? Ou ele toma muito ou ele faz muito, né? Até surpreendentemente não tomou de São Paulo, né? Que também é um time ali mais da parte de baixo. Mas fez 2, tomou 5 do Liverpool, mas deixou gol, né? 2-2 com o Freiburg. O único jogo que ele não marcou gol na temporada foi esse, tá? Contra o Bayern, quando ele perdeu por 3-0. Em todos os outros, ele fez gol, né? Ele é o 6º lugar da Bundesliga, tá? Ele tem a 2ª pior defesa e o 2º melhor ataque. Para vocês terem ideia de como é absurdo, a média de gols em jogos do Frankfurt, ela beira 5. Saíram 39 gols em 8 jogos do Frankfurt, em jogos de Bundesliga, tá? Se você botar a Champions League, não fica muito para trás, não. Aumenta, inclusive. Porque os 3 jogos da Champions League dele foram 5-1. Ele ganha por 5-1 e perde 2 de 5-1. E na Copa da Alemanha foi 5-0. Ou seja, a média de gols em jogos do Frankfurt é de 5 por partida, tá? Não que ele faz. Que ele faz, mais leva, né? Total de gols. E por outro lado, a gente tem um Borussia Dortmund com um ataque muito forte, né? O Borussia fez gol em todos os jogos da temporada. Ele fez fora contra o Bayern, inclusive, né? Fez gol em todos. É isso mesmo. Fez gol em todos os jogos da temporada. É um ataquezinho interessante, até em termos teóricos, né? Tem bons nomes do meio para frente, o Borussia Dortmund. E eu até confio mais nos aurinegros do que no Eintracht Frankfurt, tá? Vamos ver as odds aqui, né? As odds já dão um favoritismo não tão alto, mas favoritismo para o visitante, né? Para o Borussia Dortmund. Eu acho que o Borussia... Cara, Borussia ou empate, 1,36, eu gosto, viu? Eu acho que o Borussia não perde. A defesa é muito frágil do Franco, foi incrível como toma gol. Vale lembrar que é jogo único. Então, isso, para mim, já me condiciona muito a focar em gols, tá? Eu gosto demais de gols em partidas mata-mata, que são jogos únicos. A lei é clara, né, velho? Vai ter naturalmente ali. Eu não imagino que vai ser 0-0 um jogo desse. Se for, pelo amor de Deus, vai ser a grande cicada da temporada. Mas teria ser um jogo muito movimentado, tá? Tanto que a linha de gols, ela tende a isso, né? Pra sair, 3 gols no jogo, é 1,52. Pra sair até 2, é 2,42. Muito mais alto. Então, a probabilidade muito grande de sair pelo menos 3 na partida. E aí, aquela lógica, né, Fábio Hermano? Se for para sair 3 gols desse jogo, a gente não espera que seja 3-0. E sim um 2-1 para um dos dois lados. Ou seja, preferimos focar no ambas marcam. Lá em cima tem uma opçãozinha que é direto tem odds interessantes aqui, que eu acho que pode ser um jogo bem movimentado, né? 2 gols ou do Frankfurt ou 2 gols do Borussia, odds bem altas, viu? Esse 2 gols do Borussia, eu acho bem provável que... Cara, é jogo para 3-2, 2-2, 2-2, eu acho que é 3-1. Assim. E aí vamos ver o ambas marcam ali? Aí. 1,50, tá ótimo. Para mim, essa aí, custo-benefício é a melhor do dia, tá? Até já dá para ir em aposta simples, né? Para apostadores aí muito conservadores, que gostam de odds baixas ali, beirando 1,5, já tá valendo a pena, eu acho, tá? Eu gosto muito desse ambas marcam aí. Eu achava que a odd ia estar até mais baixa. A gente analisou o Barcelona e Real Madrid, Fábio, ontem, né? E a gente destacou isso, a odd era baixíssima, 1,36, porque a tendência era muito alta. Aí a gente até recomendou, combina o ambas marcam com mais de 2,5 gols, e deu green. Eu achava que esse jogo seria por aí. Só que só o ambas marcam já está 1,5, então eu vejo muito valor aqui. Eu acho que era para estar mais baixa essa odd, por isso eu considero, inclusive, a melhor do dia. Muito bem, então ambas marcam, né, para Frankfurt e Borussia, acho que é jogo para gols, né? Pelo menos 2 gols, 3 gols ali. E não descarto 2 gols do Borussia, tá? Mesmo como visitante, e tem uma odd bem interessante também. Bom, vamos para a Copa Sul-Americana, para a gente fechar com Del Valle e Atlético Mineiro. Né? O jogo lá na Arena MRV ainda foi 1-1, né? Para a equipe do Atlético. Pois é, velho. E o Galo foi bem no jogo de ida, tá? Isso me pega um pouco. Eu esperava que o Atlético... 1-1 foi para os dois, também, né? Mas assim, teve um sabor melhor para o Atlético. Eu falei 1-1 para o Atlético. Com certeza. E aí é o seguinte, uma coisa que... O Galo ainda me deixa com o pé atrás, tá? Eu já vou dizer logo aqui que eu não confio em vitória seca do Galo, não. É um time que dá suas vaciladas, né, velho? Ele dá suas vaciladas, é um time muito instável, o ataque não funciona muito bem, Hulk não tá bem nessa temporada. Então, assim... Velho, bota aí só os jogos em casa do Atlético Mineiro, que eu tenho uma estatística aqui que eu percebi que isso aqui me pega muito, tá? Apareceu aí? Geral ou na Sul-Americana?
Não, geral. Os jogos do Galo em casa, geral. Os últimos 9 jogos do Atlético Mineiro dentro de casa, só teve uma partida que ele conseguiu marcar mais de um gol, que foi contra o Lanterna do Brasileirão em casa, que ele fez 3 no Sport. Todos os outros jogos ele faz no máximo 1. É um ataque muito deficitário, velho. E muitas vezes ele passa em branco. Em casa, tá? Eu tô aqui fazendo uma seleção que, teoricamente, condicionaria até para algo a favor do Atlético, ele jogando como mandante. Mas nem assim ele consegue performar tão bem, velho. Então eu tenho um pé atrás grande nesse jogo, tá? Até porque o Del Valle, fora, ele tem um retrospecto muito bom. E eles classificou só na última fase. Pra gente matar aqui o Galo, né? Que isso? Os jogos do Galo. Ele na Sul-Americana, ele tem uma derrota fora nos playoffs pro Bucaramanga, tá? 1-0. Então, por isso, é em casa, né? Então, muito cuidado aqui, porque o Atlético até vem de bons resultados fora, né? Venceu o Bucaramanga, venceu o Godoy Cruz fora, mas em casa aqui, ele perde do Bucaramanga. Contra o Godoy Cruz, ele faz um gol no final. Contra o Bolívar, ele vence também com um gol no final, tá? Então, assim, para quem quer ir muito na vitória seca do Galo, eu teria o meu pé atrás. Eu tenho também. Eu tenho grande, tá? E aí é o que eu tava destacando, né? O Del Valle, ele se classifica contra o Once Caldas fora de casa, vencendo por 2-0 fora, né? É um time perigoso esse Del Valle, velho. E eu acho que as odds não estão ajudando. Então, esse jogo eu fujo, tá? Em competições sul-americanas, inclusive foi a única vitória do Del Valle, né, fora. Porque ele perde para o Mushuc Runa, mas consegue o resultado em casa. Contra o Vasco, ele empatou em 1-1, mas tinha feito 4, né? Na ida já estava com a vida ganha. Mas tem um detalhe, ele fez gol em quase todos. Fez gol no Universitário, fez 2 no River, fez gol no Vasco, fez gol no Mushuc Runa e fez 2 no Once Caldas, tá? Então, cara, eu não duvido o gol do Del Valle sair, viu? Eu acho que esse jogo aí é 1-1 ou 2-1. Eu acho que é por aí. Ou 1-0 Del Valle, também não duvido, não. Sim. É isso, vamos ver as odds, porque a odd da vitória do Galo é só 1,65. É uma odd baixa, é um favoritismo muito grande para o Atlético Mineiro. E isso não abre margem, por exemplo, para eu enxergar valor em você pegar dupla hipótese do Galo, é 1,18 só. Um gol do Galo é 1,20, se eu não me engano, 1,23 por aí, é baixinho também. E é um time que não passa lá essas grandes confianças, tá? Por exemplo, a odd do Napoli, ela é bem semelhante à odd do Atlético Mineiro. Eu acho que o Napoli, mesmo como visitante, é mais confiável naquela partida lá contra o Lecce do que aqui. O gol do Galo é 1,18 só. Muito baixo, velho. Cara, esse jogo é muito para leitura do ao vivo, tá? No ao vivo, gol do Del Valle. Gosto. Se você em termos de valor, tá? Eu acho que o valor tá do lado do assim, se você vê o jogo, você vê, que o Del Valle tá chegando, o Atlético não tá tão seguro, o Atlético tá dando muito contra-ataque, por exemplo. Esse gol do Del Valle aí, com a odd até acima de 2 já durante a partida, eu acho que tem um valor, porque 1-1 é pênalti, tá? Então o Atlético, quem que tá jogando em casa, vai ter que sair, né? Vai ter que evitar os pênaltis. Eu acho que o Atlético não vai jogar para levar o 0-0, por exemplo, ou o empate para decidir. Então, eu acho que esse jogo é muito mais leitura para ao vivo, tá? Escanteios também, possivelmente cartões, né? Competições sul-americanas em reta final, né? É mais focar também no ao vivo, numa leitura ao vivo, do que exatamente no pré-live. Perfeito. Bom, é isso, Matheus Montenegro. Encerramos, né? Encerramos. Para fechar, claro, tem o nosso... Para fechar minha camisa antes, tá? Posso? E o bilhete, né? Claro, mas eu queria mostrar minha camisa antes, que eu gosto muito dessa, tá? É um time que maltrata o meu time, mas a camisa dele é o clube mais simpático do Brasil, talvez, né, velho? Pelo menos o escudo, né? Esse escudo aqui é um fenômeno, né, ó? Todo mundo conhece. Souza, né? Esporte Clube. Os cruzeirenses conhecem bem, né? É isso. Souza Esporte Clube, muito bem, bela camisa. Vamos para o nosso... Bom, vamos no ambas marcam, tá? Em Frankfurt, Dortmund e duplar, né? Dupla chance do Napoli com o gol do Napoli, tá? Sim. Você pode ir até só no dupla do Napoli, tá? Aí a odd fica um pouco menor, vai ficar 1,60 e alguma coisa, mas a gente não acredita que vai ser 0-0, tá? Se for um empate, talvez seja com gols, porque o Napoli não tem uma defesa tão segura assim. Então, vamos nessa. Dia difícil, tá? Dia difícil. E assim, tá bem escasso, né, o dia. A gente falou aqui que a gente gosta também da vitória do Napoli, né? E gostamos do ambas marcas do Eintracht Frankfurt. Eu acho que se você combinar as duas, tem muito valor também, tá? Dá uma odd acima de 2, né? 2,25 por ali. Eu acho que vale a pena. Ou para quem quiser também, assim, uma dupla chance do Dortmund e vitória do Napoli, tá? Eu acho que também tem boa probabilidade. Eu acho que o Dortmund não perde, tá? Pode complicar. É porque caramba, velho, o Frankfurt é um timezinho que pode complicar.
Eu acho que essa, se for para escolher uma das duas, eu prefiro essa. Eu prefiro essa aqui que a gente botou, sem dúvidas. Muito bem, então é isso, né? Edição de terça-feira. Aproveitando aqui, reforçar, vai lá no ScoreBets e utiliza o nosso código, né? Hoje 10. ScoreTabs. Misturou ScoreTabs, Bets de hoje, Score hoje, ScoreBets. Tamo junto. Muito bem. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto. Até a próxima. Hype este vídeo. Tamo junto.